Amados, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo com você, começando agora o seu Entre Família. Entra, casa sua, ou me deixa entrar por aí para ficar com você até as 4 da tarde, com os meus amigos, com os convidados de hoje. Você sempre muito bem-vindo por aqui. Muito bom estar com você aqui, começando a tarde de hoje, 2h30 no seu Entre Família. E eu sei que hoje tem aí correria, tem Jogo do Brasil, mas nós estamos aqui firmes e fortes no Entre Família dessa quarta-feira. E no Entre Família de hoje, nós vamos analisar como o divórcio impacta profundamente a vida dos filhos. Você vai conhecer a história da Marina, que aos 9 anos vivenciou a separação dos seus pais. A psicóloga Sandra Barilli, especialista em traumas de infância, participa da nossa conversa para analisar esse caso. À luz da Bíblia, vamos te ajudar a blindar o seu casamento contra o mal. O programa de hoje só está começando e a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. O Entre Família no ar nessa quarta-feira, trazendo um assunto que até ganha uma solenidade, porque quando você fala de uma família que acaba, um casal que se separa, nunca a gente deixa de ver consequências, sequelas. E aí, o filho mais novo, os demais filhos, todo mundo sofre, o casal, enfim, a gente vai trabalhar algumas coisas muito delicadas, mas importantes, para abraçar você aí em casa, que passa ou passou por alguma dificuldade dessa, como a gente pode reconstruir ou até mesmo o que podemos fazer para não passar por esses momentos, para que a família se mantenha. Enfim, nós queremos a sua opinião. Quais os principais prejuízos da separação dos pais na vida dos filhos? Pensa aí comigo. Você que conhece alguém que já se separou, ou que você tenha se separado, ou você é filho de um casamento de pais separados, o que você acha, na sua opinião, os principais prejuízos que uma criança, que os filhos podem sofrer? E a gente gostaria da sua interação. Aí no 12, que você já conhece, que é o nosso WhatsApp aqui do programa, 12 98 315 0249. Participa com a gente, o QR Code está aqui também do ladinho já da sua tela. E o programa está começando, mas Darleide, a realidade desses números no Brasil, consequências pelo mundo, as famílias, por mais que a gente estude isso, só Deus para saber o que vai no coração de uma criança machucada por um fim de casamento. E ela fica com aquela pergunta terrível na cabeça: será que tem lugar para mim ainda? Exatamente. Olha isso. E olha, tem um estudo assim daqueles longitudinais. 5 milhões de crianças foram Uau! acompanhadas ao longo de uma vida ali, os 20, 30 anos de idade, e esse grupo de estudiosos continuava acompanhando aquelas pessoas. Esse estudo internacional, divulgado pela Gazeta do Povo, por exemplo, aqui no Brasil, e por reportagem da BBC, baseada também na pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, como eu disse, com 5 milhões de pessoas, sobre o impacto do divórcio na vida, no desenvolvimento das crianças. E ali mostra-se que o impacto pode acompanhar os filhos por toda a vida. Uma das pesquisas, esta que eu citei, bem abrangente, já realizada sobre o tema, analisou mais de 5 milhões de famílias em 35 países. Os resultados apontam que filhos de pais divorciados apresentam maior risco de enfrentar dificuldades econômicas na vida adulta, além de maiores taxas de gravidez na adolescência entre as meninas. As pesquisadoras ou os pesquisadores também identificaram que a separação costuma reduzir a renda familiar, o que vai limitar, muitas vezes, o acesso a oportunidades educacionais e de desenvolvimento. Outro efeito frequente é a diminuição da convivência com um dos pais. Mudanças de rotina, distâncias geográficas e novas configurações familiares podem enfraquecer esses vínculos ao longo do tempo. No campo emocional, os impactos também chamam a atenção. Uma revisão de estudos sobre o tema aponta que crianças, adolescentes e adolescentes também podem apresentar maiores níveis de ansiedade e tristeza, insegurança, raiva, dificuldade de adaptação após a separação dos pais. Mas aqui vem uma questão. Os especialistas fazem uma importante ressalva. O que mais influencia o bem-estar das crianças, dos filhos, não é apenas o divórcio. Não é o divórcio
o aspecto central que vai prejudicar as crianças, os adolescentes no desenvolvimento da vida, mas a qualidade das relações familiares. Essa tem papel decisivo. Em lares marcados por conflitos constantes, agressividade, hostilidade, a separação, às vezes, pode representar um ambiente mais seguro e saudável para as crianças. Os dados reforçam que, independentemente da decisão dos pais sobre o casamento, a forma como eles conduzem o processo continua sendo um dos principais fatores para proteger a saúde emocional dos filhos. E é nesse tema que nós vamos nos centrar ao longo do programa e achei muito pertinente que os próprios pesquisadores, claro, na observação, têm instrumentos suficientes para identificar que não é somente a separação em si, mas a qualidade dos vínculos familiares, a qualidade do ambiente familiar. Porque muitas vezes, pastor, nós pensamos assim, não vamos nos separar. Isso é ponto facultativo. Nós estamos certos de que não iremos nos separar por causa dos filhos. Mas só que os filhos estão imersos numa situação, muitas vezes, bastante danosa, com agressividades, com frieza, com distanciamento, com ausência de atitudes generosas em família. Esse também é um ponto que a gente deva levantar quando se trata desse assunto, né? E é terrível a gente imaginar isso, né? Um ambiente onde as pessoas se amam, aqui entre aspas, e elas se machucam tanto. Você já pensou, a permanência dos pais num casamento seria o maior trauma de crianças? Isso para mim é uma dor, porque na palavra de Deus, onde só viuvez e adultério, já imagina algumas outras coisas que a gente, não é questão de justificar. O casamento em si, hoje pela sociedade, não é mais visto como uma instituição sagrada, como é aos olhos de Deus. Mas o grande lance, quando eu fico pensando em tudo isso, é o egoísmo que alguns desenvolvem, porque grande parte dos casamentos, quando você vai ver, é aquela dureza de opinião que a pessoa carrega dentro de si, e o perdão cobriria um monte, né, um caminhão de dificuldades, mas as pessoas não reconhecem, entram em outros erros, e as crianças estão ali assistindo, levando essa bagagem emocional para a vida. Bem delicado, mas a gente vai conversar isso e vamos ver aí ao longo do programa. A gente teria e vai ter mais coisas para a gente lembrar do que a palavra de Deus nos diz em cada momento do caminho. Muito bem, pastor. Nós vamos receber agora a Marina Milanelli. Por coincidência, vai formar casal aqui de novo. Dia desses ela participou, lembra do dia dos namorados? Mas hoje ela vem falar de parte de um drama da sua vida, que começa aos 9 anos de idade. Bem-vinda, Marina, mais uma vez. Marina é formada em fotografia, é uma mulher da arte, né, das artes, e tem também entregue seus dons. É assim, né, que a gente faz hoje, ó. Junto com a gente. Esses dois. Marina, essa história de divórcio toca a sua vida de uma maneira muito profunda. Conta pra gente um pouquinho de como que isso começa. Toca. Eu tinha 9 anos, nós somos uma família grande, de 8 pessoas. São 6 irmãos, né? São 5 homens mais velhos do que eu sou a caçulinha. Diz a lenda que meu pai queria muito uma menina, minhas tias falavam muito isso. E um certo momento, meu pai chegou para mim um dia e falou assim, se as coisas não melhorarem, eu me lembro até a cena assim, né? Onde a gente estava dentro de casa e tudo. Falou assim, se as coisas não melhorarem, eu vou me separar da sua mãe. Eu não me lembro de quanto tempo passou dessa fala dele até as coisas acontecerem. Um sábado à noite eu estava voltando para casa com a minha mãe. Quando eu cheguei, a gente já sentiu falta de alguns móveis do meu pai e de 2 irmãos. Né? Então, para mim, foi tudo muito repentino, foi assustador, assim, porque a gente mantinha um ritmo normal da casa. Nós fazíamos o culto pela manhã, o culto à noite, os jantares em família eram sempre os 8 ao redor da mesa, tirando um irmão ou outro que estava estudando à noite já, né? Trabalhava de dia, estudava à noite, mas os cultos familiares continuavam, tudo como sempre. E, de repente, houve para mim, né? Para mim, que era a caçulinha, que não tinha a percepção do todo, um casamento interrompido. E qual foi sua reação? Eu acho que a princípio a gente ficou muito em suspenso, assim, né? Fiquei em suspenso. Meu pai sempre vinha me visitar, assim, dar uma olhadinha como eu estava nesse começo.
eu não entendia de verdade, porque nunca foi sentado comigo e falado assim, as coisas agora vão ser assim. Elas só foram. Hoje, adulta, eu consigo entender que eles estavam vivendo as dores deles também. Mas faltou comunicação, de sentar e falar o que está acontecendo. Ó, está acontecendo isso, mas você não vai deixar de ser isso. Não existiu isso. Até o ponto que eu saí da minha mãe, fui morar com meu pai por um tempo. E aí, nesse momento que eu acho que foi aonde a inadequação para mim aconteceu. Porque eu já não sabia se eu pertencia à casa da minha mãe, eu já não sabia mais se eu pertencia à casa da minha avó, que era onde meu pai morava, e eu já me senti mais, assim, já não sei para onde eu pertenço, de onde eu pertenço. Ema, eu sei exatamente um pouco do que é isso, vivendo aqui, não é de carona, mas no banco do lado aqui dessa história dela. Mas a gente já vai receber aqui junto, para até ajudar a gente a comentar sobre isso, nós temos a Sandra Barilli. Oi, Sandra, tudo bem com você? Bem-vinda bem-vinda mais uma vez ao Entre Família, né? Bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde. Você está acompanhando aqui um pouco já da Marina, eu vou fazer uma pergunta para ela, mas eu já gostaria da sua participação justamente nesse ponto aqui. Ó. Ela tinha 9 anos, a compreensão bem parcial de tudo aquilo que os irmãos estavam vivendo, até os pais estavam passando. E Marina, cada um sofreu um aspecto. Você era mais nova, 9 anos, o mais velho tinha 19. Nesse intervalo de 10 anos, tem aí os 6 filhos. Eles já entendiam um pouquinho do que o seu pai e a sua mãe estavam vivendo, mas você não entendia. Como você acha que cada um recebeu, ou quais consequências você vê nos seus irmãos? Como é que foi percebido isso por eles? Como é que foi impactado? Porque cada um levou de um jeito. Você, especialmente, como mais nova. Cada um foi criando papéis dentro de casa, né? Cada um foi achando o seu espaço, o jeito de sobreviver depois daquilo. Então, o mais velho se tornou corresponsável com a minha mãe pelos mais novos, então ajudava em resolver as coisas de onde o irmão está, vamos vender essa casa, vamos comprar onde. Esse era o mais velho. O outro se isolou, ele não tomava partido nenhum. O outro falou, aqui eu não fico, vou embora daqui, foi para outro lugar. Cada um foi encontrando o seu lugar de adequação de aonde se sentia, tanto de função quanto espaço físico também. Sandrinha, você está ouvindo aqui então já parte do relato da Marina, e é interessante que algo que ela trouxe já de pronto foi, não comunicaram nada, não disseram nada, a via transcorria praticamente normalmente para uma criança, para a percepção dela, para a percepção para os de fora, mas quando é dito sobre a separação, é só, se não melhorar, eu vou embora. E só, depois a criança fica para administrar. Qual é o lugar da comunicação frente a uma situação que por si só já traz prejuízos envolvidos? A falta de esses pais saberem manejar a situação, como que isso implica? Que diferença vai fazer no todo? Darleide, me chamou muito a atenção quando a Marina fala em relação a essa questão da comunicação. Nós temos a impressão que a criança, por ser criança, não compreende muitas coisas ou que não é afetada por algumas questões. Mas este é um erro muito grande. A criança, ela sofre muito quando ela está em um contexto e ela não tem respostas. O que precisa acontecer, de fato, é essa comunicação em um formato que possa ser compreensível para essa criança na idade em que ela se encontra. Se houvesse este formato, a ansiedade diminuiria consideravelmente, né? Porque é horrível você sofrer por algo que você não compreende. Claro que mesmo os adultos não compreendiam na totalidade, mas no caso dela não havia uma compreensão nem parcial, aumentando aí a ansiedade e havendo a possibilidade de proporcionar até uma psicossomatização, um sofrimento maior para ela.
Sandra, eu fico imaginando justamente que a criança, no seu pensar infantil ali, ela se sente rejeitada, abandonada, ou até assim, a culpa é minha, será que eu tive algum problema? Então, nesse caminho, você vê que os irmãos dela, cada um absorveu a culpa de um jeito, ou a reação de um jeito, mas eles todos tinham já na sua, não era todo mundo maior de idade, mas nas compreensões mais maduras, não vou ficar aqui, o outro assumiu o papel ali de um marido step, né, para ajudar. Ela ficou à deriva. As crianças colhem essas reações emocionais distintamente, hein, Sandra? Sim, exatamente. Todos sofrem em medidas diferentes, de lugares diferentes, né? Para esse irmão mais velho, agora não ter o direito de vivenciar a idade dele, 19, 20 anos, de uma forma mais tranquila, pensando na própria vida, agora ele acaba assumindo uma família de forma precoce, que ele nem estava preparado para isso, né? Mas no caso da criança, pastor, você já observou que quando você não tem minimamente o controle de alguma coisa, o nível de sofrimento é maior. Então, se colocar como protagonista da história, às vezes até diminui um pouco a ansiedade, achando que tem algum controle. E nesse contexto, é muito fácil se colocar como fazendo parte dessa decisão, de alguma forma, e assumindo uma culpa que não pertence a ela, né? Então, para a criança nessa idade, exatamente por não compreender, e ainda está ligado à onipotência, à ideia de onipotência, né? As coisas acontecem em função da minha pessoa, a culpa vamos dizer assim, nesse momento, um dos sintomas mais prejudiciais. Olha, Darleide, você vê que são consequências que não dá para se explicar na cabecinha da criança, mas permanecem na vida dela por muito tempo. Por isso a gente tem aí alguma coisa especial. E vale a pena até a gente ouvir depois da Marina, em que momento, Marina, você se deu conta das consequências que você colheu daquele ocorrido ao longo da vida? Porque isso vai repercutindo nos anos seguintes e nem sempre se dá conta de que o que eu sinto hoje, o que eu vivo hoje tem a ver com o que me aconteceu lá. A gente ainda volta aqui para falar com quem viveu essa história muito de perto. Eu também vivi a separação dos meus pais, mas eu já era adolescente, tinha ali os meus 15 anos e num contexto em que muito de algo novo aconteceu na minha vida. Eu conheci a palavra, 2, 3 anos depois eu casei, então tomou um rumo na minha história, mas não foi bonita a separação dos meus pais. Ficam marcas, memórias, lembranças e muda tudo também, né? Bom, para ajudar você é que e nos ajudarmos a todos, ok, pessoal? Porque muitas vezes nós pensamos em casamentos que deram errado e pensamos que nós de alguma forma estamos blindados porque somos cristãos, mas os pais da Marina, como ela bem descreveu, eram cristãos e estavam tocando a vida, né, Marina? Tinha os cultos, os filhos, mas a gente não sabe o que se passa no coração de cada um, com as dores que carregam internamente, com as questões aqui profundas da alma, que nem sempre são vistas como deveriam ser. Bom, portanto, para dizer que todos nós precisamos nos blindar, todos nós precisamos nos cuidar, independente do tempo de casados, em que momento da vida nós estamos, é preciso ter sempre o alerta diante de nós. O que eu posso fazer para construir o meu lar, a minha família, a minha vida, ser centrada de verdade no socorro de Deus? Pode ser um socorro para você essa revista que eu tenho aqui em mãos hoje. Mas, Darleide, será? Sabe que às vezes você faz pergunta e diz, Deus me responde. E Deus responde das mais diferentes maneiras. Deus me ajuda e Deus te ajuda das mais diferentes maneiras. Não seria o caso de você acreditar que Deus pode estar respondendo às suas perguntas, querendo ajudar em suas ansiedades, em suas necessidades, com relação a como você cuida do seu casamento e da educação dos seus filhos? Está aqui, ó, pais preparados. A primeira lição é justamente para os pais. A segunda lição vai atender também aos pais, cuidando da saúde
saúde mental, cuidando das suas próprias relações, da sua própria estrutura, para saber de como vai entregar para os filhos o que puder entregar de bom, para que eles não passem pelo que nós passamos também. E as demais lições te ajudando em como levar os seus filhos a compreender sobre questões importantes da vida, como sexualidade, obediência, amor a Deus. Então estamos juntos nessa jornada de buscarmos viver em família de verdade. Para você receber em casa, liga para mim agora no 0 operadora 12 21 27 31 21. Nós temos um pessoal muito querido para falar com você agora, tirar as suas dúvidas, mas eu já adianto, você não vai pagar nada por isso, não tem nenhum boleto que vai acompanhar a revista para você pagar depois, de jeito nenhum. Nós só temos interesse de que você e sua família sigam bem. 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga agora que nós mandamos para você pelo correio gratuitamente. Gente, nós vamos continuar com a presença da Sandra, nossa psicóloga, também da Marina, que nós vamos continuar conversando um pouquinho, mas tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. Fica aí, não sai do Entre Família de hoje, tá bom? A gente já volta. Estamos de volta, meus amores, hoje falando sobre qual é a repercussão que tem na vida dos filhos quando é o caso de os pais se separarem, né? Quando uma família se desfaz de alguma forma. Quais são os prejuízos e como que a gente pode lidar com essas adversidades, porque pode acontecer. Há situações que são insustentáveis e vai acontecer. E aí já vimos inicialmente que muitas vezes permanecer numa situação desastrosa é pior do que uma separação. Mas nós vamos assim, pensando em como redimir, em como ajustar, em como diminuir as condições de sobrevida ou de vida depois de um divórcio, ou o que fazer para evitá-los também. Nós vamos falando disso com você e eu convido e te pergunto, tem algo assim na sua história? Você passou por uma separação? Você era criança quando seus pais se separaram? Você se separou quando seus filhos eram pequenos? E o que aconteceu? Como foi para você? Como foi para o outro? Como foi para os seus filhos? Como estão as coisas hoje? Ou está acontecendo agora? Compartilha com a gente. 0 operadora 12 981 315 0249. Estou olhando na minha colinha ali do lado, tá bom? Manda pra gente aí a sua mensagem, nós queremos saber de você. Vamos fazer um programa ainda juntinhos hoje, tá? Marina, antes de ir pro intervalo, eu disse que queria saber, nós precisamos saber em que momento você se dá conta de que o que aconteceu lá aos seus 9 anos de idade não ficou nos 9 anos de idade, te acompanha por um tempo da vida. Não faz muito tempo. É sério? Não faz. Porque só a maturidade vai te trazendo algumas coisas e, lógico, a leitura, a terapia, que vai te tirando do seu inconsciente acontecimentos, fatos que vão te falando assim, nossa, isso foi isso, e você nomeia. Leva um tempo para você conseguir absorver isso e entender isso. Então, no longo da vida, e hoje eu falo com muita tranquilidade, eu me coloquei no papel de vítima, de coitada. Porque eu era uma coitada, eu era vítima de tudo aquilo. Então eu achava que tinha que ser compreendida, que tinha que ser acolhida o tempo inteiro, até em função da sensação de abandono. Eu me coloquei como uma controladora, porque como eu não controlei as coisas lá, eu precisava controlar a vida aqui. Mas isso não era nada consciente. Eu acho que faz questão de 2 anos, 3 anos que eu consegui nomear todas as coisas e ir atrás da cura disso. E me sentir leve de novo e falar assim, eu não preciso viver isso. Eu não preciso controlar as coisas. Quem controla a minha vida é Deus. Eu não preciso ser vítima disso. Eu sou uma filha amada de Deus. Ele cuida de mim, mas é pouco tempo, não faz muito tempo. Uau! Ô Sandra, eu ouvindo a Marina aqui, não tem como não colocar você na conversa para nos ajudar em mais um ponto aqui. Que atitudes os pais que passam por esse momento, que eles gostariam obviamente de evitar, que é a separação, o que realmente para proteger a saúde emocional dos filhos, essas consequências que vão ficando ao longo da vida e que, como a Marina mencionou, entre os 30, 40, 50 que a gente vai começar a entender com maturidade essas coisas, mas que atitudes você entende que os pais poderiam ter para ajudar essa saúde mental a não ser tão deteriorada com algo que já machucou tanto? Eu acredito, pastor, que a Marina, ela já está num processo
de busca de cura e compreensão de tudo isso. Então, quando ela fala a respeito da comunicação, eu acredito que essa seja aí a questão principal, né? Independente da idade da criança, a comunicação. E também cuidar com as mudanças bruscas, né? Dependendo da idade da criança, manter minimamente o espaço, o formato anterior, como mudanças de casas, né? Mudanças de casa, móveis, estar um pouco na casa da avó, do tio, do pai, da mãe. Tudo isso provoca uma insegurança muito grande. Então, tentar manter, pensar também na criança. A gente sabe que em um momento de uma separação é um turbilhão, né, de dor, tanto da parte do marido quanto da mulher, né? E é difícil pensar em todos, mas tem um pequeno detalhe: todos já são adultos, né? A estrutura psíquica do adulto ela já está pronta. Então, nós temos que ter uma atenção, sim, especial em proporcionar o menor dano possível. E a Marina traz uma coisa fantástica. Ela diz assim: recentemente é que eu me dei conta. Se deu conta de quê? Dos efeitos desse trauma, né? Das progressões traumáticas. No formato que ela se organizou a princípio para responder à vida, estava sim atravessado por esse trauma. Mas antes não tem muito como saber disso, porque a gente não tem como pensar com a mente do outro. Nós achamos que somos assim, até começar, e não gostamos muitas vezes do que estamos vendo, mas até começar a compreender que existem sim consequências. E aí, no lugar em que ela se encontra agora, que já é trabalhar essas consequências, compreender tudo isso, proporciona um alívio absurdo. Mas também, Marina, eu acredito que em algum momento, ou todos vocês que estão conosco agora, também vem uma certa dor, pensando: poxa vida, eu não precisaria passar por tudo isso se caso as coisas não tivessem acontecido nesse formato. Então, vem uma compreensão, um alívio, uma perspectiva melhor de futuro em relação às emoções, mas ao mesmo tempo esse pensar, né? Por quê? Por que eu fui atravessada por isso? Quem eu seria se isso não tivesse acontecido, né? E são controles da vida, Sandra, que nós não temos, né? Porque Não você vê que tudo ao nosso redor, pessoas que a gente ama. Família, eu brinco aqui, você vai entender aí também. Família é um acidente biológico, né? Porque ninguém nunca escolheu nascer onde nasceu. Então a gente recebe os pais e mães e as decisões que cada um toma, a gente só tem que lembrar que tudo que a gente escolhe afeta pessoas ao nosso redor. E com certeza, se os pais pudessem voltar atrás, ou ela na história, que ela também pudesse entender isso com a cabecinha de 15 anos ou de 20, quantas decisões seriam diferentes. Mas também morar nessa cidadezinha do si arrebenta a gente. Então é lidar com aquilo que a gente tem na vida e da melhor forma, dentro da maturidade que a gente vai desenvolvendo, e o quanto antes chamar Deus para aquilo que é o que Ele sempre gostaria de estar no nosso coração, na nossa vida. Mas Sandra... Sim, pastor. Mas nesse contexto, esse si, ele é muito interessante, porque ele abre espaço para um resgate de si. Tá. Então, no momento em que eu começo a trabalhar para dar conta dos sintomas, eu resgato essa pessoa que verdadeiramente sou eu, não aquela atravessada pelos sintomas que sofreu tanto. Que é quase que uma sobrevivência então, né, Sandra? Eu consegui sobreviver e agora estou me reencontrando com esse eu que eu agora posso levar mais leve. Marina, você entende isso na vida? Ficou assim o coração depois de... Eu me lembro que eu não tenho como contar tudo aqui para o povo, mas eu estava do seu lado, com episódios bem interessantes ali, quando a gente saiu da casa do teu pai, por exemplo, ele exigindo algumas coisas de quando lá na infância. Olha só, tal, as coisas que você deixou de fazer, você nunca tinha falado isso para ele, mas ele exigindo que você ligasse para ele e você estava com 40 anos. O que rolou aquele dia? Só voltando um pouquinho no que a Sandra falou, eu nunca tive a necessidade do si.
não até aqui. Talvez seja até uma dica para mim, de eu pensar no si. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto da alegria. Eu gosto daquilo que eu tenho e viver com aquilo, lidar com aquilo que eu tenho. E eu não consigo ficar muito tempo na tristeza. Eu realmente procuro alegria. É que Deus mandou eu também, entendeu? Eu sabia. Eu sabia, só estava esperando a hora assim, ó. E não porque Só eu para coloco deixar uma leveza aí. E não porque eu coloco as coisas debaixo do tapete. Não, não isso. Porque eu gosto mesmo da alegria. Isso faz parte de mim. Apesar de toda essa história, eu gosto da alegria. Mas desculpa, você tinha me perguntado do meu pai, né? Não, então, assim, depois de tanto tempo passado e tal, ele foi pedir algo para você, Algumas quase que uma coisas eu exigência, consegui, assim. Algumas coisas eu consegui conversar com meu pai. A minha mãe tinha mais dificuldade da gente ter essa conversa mais aberta. Eu tentei 2 vezes, porque eu acredito que o falar, o comunicar, ela cura feridas. O ouvir e o falar curam feridas. Mas com a minha mãe foi um pouco mais difícil, eu não consegui fazer isso até o fim. Com meu pai eu consegui. Meu pai era um pouco mais durão, assim, né? E aquele alemão. Eu consegui virar para ele e falar: pai, o senhor me machucou aqui, isso aqui não foi bom, eu me senti aqui assim. Então hoje o que eu lhe dou, agradeça e receba, de acordo com aquilo que eu posso te dar. Eu não posso te dar mais do que isso. Então quando eu te der, agradece, fica feliz quando eu fizer. E isso se resolveu, eu já tinha 40 anos. E isso se resolveu e foi fenomenal, foi muito bom. Hoje, quando eu ligo e falo pai, eu gosto muito dessa sensação, porque meus irmãos falam pai e ele fica adivinhando quem é. Não, mas quando eu falo pai, eu sou a única. Eu adoro essa sensação. E ele fala: ô filha, é uma outra situação. Mudou a perspectiva dele totalmente. Dele depois de uma conversa. Que bom. Foi bom para ele, foi bom para você e para todos. Nós já citamos os seus irmãos, que cada um leu de um jeito diferente, mas teve algo que você me disse, eu penso que é algo que você pode também compartilhar aqui, que é a sua visão de pai, diferente dos meninos, quando em algum momento você comentou a respeito das suas sensações, das suas emoções, eles desconheciam. E aí você disse algo muito interessante. Conta pra gente. A gente sempre faz reuniões online de família por conta dos meus pais, né? Que já estão idosos e a gente cuida deles da maneira que a gente pode e divide as responsabilidades. E às vezes nessas conversas eles falam algumas coisas que eu falo: eu não tive o mesmo pai que você. Eu não tive a mesma mãe que você. Os pais que vocês tiveram, dos mais velhos principalmente, eram outros pais do que eu tive com 9 anos. Eles vivenciaram um casamento feliz. Eles vivenciaram uma família diferente, uma dinâmica familiar diferente. Eu já não vivenciei. Pensa, se a gente tem memória, as minhas memórias, eu acredito que memórias visuais, né, não emocionais, eu acredito que eu consiga lembrar dos 6 anos para frente. Então eu tenho 3 anos de memória. Eu já não tinha memória de um casamento feliz. Exato. Eu já tinha a memória da minha mãe sempre mais séria, minha mãe sempre mais fechada, brava, né? Então, eu acho que ela já estava vivendo o processo dela de separação, sem conseguir comunicar com a gente, e tentando, eu acredito que eles tentaram até me poupar, porque eu era mais nova. Eu não entendo que eles fizeram com uma má intenção. Eu acho que faltou conhecimento para lidar com a situação. E até o fato do que eles tinham, dos recursos que eles mesmos, acho que é isso que, Sandra, às vezes os pais vão reagir em cima dos recursos que eles têm, por exemplo, dentro do contexto cultural, espiritual e de maturidades que o pai e a mãe dela estavam vivendo, foi o jeito que eles conseguiram lidar. Isso está lá 43 anos atrás, que eles se separaram, 40, isso... já estou revelando a idade dela, mas eu falei no dia dos namorados, né? É a velhinha lá de casa, tá tudo certo. 5'2" e 5'3", mas o que acontece? Eles, de fato, Sandra, fizeram o melhor que eles sabiam fazer Com as ferramentas que eles tinham. Esses pais hoje, toda família precisaria, Sandra, de um momento, não é desse lavar da roupa suja, mas a gente precisa dar a curada nas feridas, sabe, esses diálogos que são reconstrução mesmo. Independente das dores e tudo que uma família passou, essas famílias, elas podem ter uma outra perspectiva do que aquela dor, ressignificar algumas coisas para que eles tenham um futuro diferente juntos. O que você me diz? Pastor,
Excelente colocação, excelente colocação. Veja, aí nós temos duas questões. Uma delas é o que o acontecimento reverberou na vida da criança. Então, não dá para negar as consequências do que aconteceu, mas encarar essas consequências, abraçar a ideia de fazer o que a Marina está fazendo, né, e fez, em busca de se tratar de cura, essa é uma parte. A outra questão são os pais, né, que estiveram em meio a este acontecimento. Então, saber que ela teve consequências emocionais em função do que aconteceu é uma coisa. Agora, não necessariamente a gente precisa encontrar culpados, porque exatamente como você falou, nós vamos reagir com as ferramentas que temos, com a maturidade que temos, com o resultado da história de vida de cada um. A gente não sabe o que aconteceu durante toda a vida da mãe, toda a vida do pai. A gente não sabe o que aconteceu entre os dois. E a Darleide traz alguma questão aí também muito interessante, porque às vezes essa vivência de dor em casa, ela é tão grande e sai do controle de todos que manter o casamento pode ser até mais prejudicial para essa criança, né? Então, isso que acontece com os pais é uma outra questão, né? Exatamente como você coloca. Então, a grande questão não é encontrar culpados, porque aqueles que teoricamente são culpados também são vítimas em última instância. Mas isso não significa que não tenha acontecido nada, que a criança não tenha passado por um sofrimento. Então, precisamos constatar, sim, a criança passou por sofrimento. A criança sofreu consequências do que aconteceu. Mas não necessariamente precisamos encontrar culpados para isso. Certeza, já bastam os pesos da vida, para que acrescentar mais um, né? E se houve erro e se deva haver arrependimento, que o façamos para nós termos essa conexão que o Espírito de Deus nos convida a termos, a reconhecermos o erro, pedirmos perdão, mas vida que segue segundo a graça de Deus para pais e filhos. Sandrinha, muito obrigada, muito obrigada. É sempre muito bom ter você, ouvir você aqui junto com a gente no Entre Família. Um beijo para você, meu amor. Beijo para vocês. Você está linda, Darleide. E muito obrigada pelo convite, mais uma vez, para estar aqui com vocês. Obrigada. Boa tarde, Sandra. Até mais. Tá. E olha só, meus amores, eu tenho dica de leitura para você agora. Roda a vinheta que eu já quero contar. Amados, é tempo de orar. Todos nós somos convidados a orar. Os homens, as mulheres, os filhos devem ser ensinados vendo seus pais orar. Nós precisamos orar uns pelos outros. Os tempos são difíceis. Nós somos difíceis. As nossas relações são complexas. Cada um de nós tem bagagens que muitas vezes carregam pedras, muitas pedras daquilo que nós recebemos lá atrás e vamos passando adiante. Nós precisamos orar. Eu tenho aqui em mãos um livro que convida as mulheres a orar pelo marido. Há outras literaturas, também da Casa Publicadora Brasileira, que vai nos convidar a orar uns pelos outros, os pais pelos filhos, os filhos pelos pais, nós orarmos todos uns pelos outros. Mas aqui está um que convida a esposa, a mulher, a orar pelo marido. Porque é aqui que nós entendemos a ver o poder e a força de Deus dada a nós, a todo aquele que busca, a todo aquele que quer receber luz do céu para entender, para lidar, para ressignificar, mas principalmente para ter a vida transformada, para ter o coração mudado, para nascer de novo segundo a graça e misericórdia de Deus. Para você ter este livro, Orando como Nunca por Seu Marido, você pode tê-lo ligando ou entrando em contato com o site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br. cpb.com.br é a dica de leitura de hoje, a mulher orando como nunca por seu marido. Essa é para você.
E agora eu vou me despedindo dela, viu, Milanelli? Ela precisa ir. Não, fica aqui já de mão dada comigo, aqui até o fim do programa. Boa, ela fala bem, tem uma história muito potente. Muito obrigada. Deus abençoe você. Só queria dizer uma coisinha antes de ir. Por favor. Extraordinário como Deus nunca largou minha mão, em todos os momentos. Ele agiu de forma impecável comigo em todos os momentos e proveu tudo o que eu precisava para que hoje eu tivesse uma família, que eu quebrasse ciclos para que eu não vivesse da mesma forma. A mão de Deus direcionando tudo fez toda a diferença. Que lindo. Terminou muito bem. Me chamou de mão de Deus. Isso Foi comigo. Mas comigo. Muito bom. Acredito. Marina, mas é um privilégio a gente ver como Deus cura e como a gente permanecer ao lado dele faz toda a diferença. Que Deus te abençoe. Amém. É uma aventura linda continuar aprendendo do seu lado, viu? Amo você. Que lindo. Gente, vamos lá? Nós voltamos daqui a pouco. O Entre Família não terminou hoje ainda não. Voltamos já após o intervalo. Amores, esse assunto, divórcio, saúde emocional dos filhos, a situação em que fica a família quando é rachada, dividida, é disso que se trata aqui o nosso papo no programa de hoje. E nós temos uma interação agora, como muitas outras que estão chegando, e eu quero convidar você para acompanhar comigo esse relato. É da Elaine Worrell. Boa tarde, boa tarde. Sou filha de pais divorciados, sendo a primogênita de 4 irmãos. Devido ao acontecimento, me envolvi com drogas e fiquei viciada. Não foi fácil, porém conheci Jesus e consegui me libertar. Hoje tenho 51 anos, sou casada com um marido maravilhoso e tenho uma filha linda. E Jesus me ensinou a amar a minha família. Graças a Deus por isso. Alguém que foi encontrada em situação muito destruidora, mas tornou-se livre. E quem a libertou? Jesus. Quais foram as ferramentas que Jesus usou? Quais foram os meios? Como Jesus a guiou, a levou a ter esse encontro real, profundo e transformador. Como que nós podemos ajudar a você com este assunto? Sofrimento emocional, vícios, sejam eles quais forem. Nós preparamos um material riquíssimo, feito entre psicólogos, psiquiatras, teólogos, porque a palavra de Deus é o centro, que faz nos compreender quem somos nós em Deus e o que Deus faz para sermos verdadeiramente livres. Acompanhe comigo para você dar um passinho a mais no conhecimento do que nós estamos te propondo para experimentar uma vida livre do vício. Você ou alguém da sua família está lutando contra o vício? Você não precisa passar por isso sozinho. Conheça o curso Livre do Vício, um estudo 100% digital feito pelo WhatsApp, simples e fácil. Guiado por mim, sua instrutora bíblica virtual Esperança, o estudo funciona como uma conversa, onde logo no começo você escolhe se o estudo é para você ou para ajudar alguém. Durante o estudo, você ainda poderá escolher sobre qual tema gostaria de saber mais: álcool, drogas, apostas, celular e outros. Ao todo, são 6 lições com dicas práticas para o dia a dia. Para começar é fácil. Envie a mensagem Livre do Vício para o número 12982000062 e comece o estudo agora mesmo. No final, você ainda receberá um certificado. Dê hoje o primeiro passo para uma vida melhor. TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Eu acho linda essa imagem assim, quebrando as correntes, se vendo livre. E adoro essa ideia de você, ao final dessa jornada, ainda receber um certificado. Já pensou? Colocá-lo assim bem diante dos meus olhos. Eu venci, Deus venceu em mim, Deus venceu por mim e hoje eu sou livre. Amém. Então, fica o convite mais uma vez, pede o seu curso agora, começa a estudar agora, é imediato mesmo, 982000062. Pastor Milanelli, vamos pensar agora sobre o altar da família, o que tem sido prioridade no seu lar é a pergunta central. Sabe que o evento separação vai tomando lugar e ocupa a casa inteira, a vida inteira das famílias, o coração que vai saindo marcado. Mas eu fico imaginando aí, existe formas de você continuar identificando o que é prioridade na vida familiar. Mesmo que ocorreram dificuldades, você continua mantendo essa dificuldade levando. Tem casais que a gente conversa, separaram,
50% do problema foi com a pessoa, porque ela estava naquele relacionamento. Sabe, às vezes a separação parece ser o que dá sentido a uma nova vida, porque você se libertou de tudo aquilo que estava ali sufocando, mas 50% do problema você está levando com você. Então as cicatrizes estão com você. E você precisa pedir mudança, transformação de vida, é o que a gente falava. Eu vou te chamar aqui para pertinho, porque eu não vou ficar sozinho, não. Ah, é? Você vai me ajudar, que você tem muita coisa para falar sobre isso, quando eu levantar umas plaquinhas. Tá bom. Olha só, tem gente que até pode ser um dos motivos da separação, ela não sabia ter tempo de qualidade. E quando eu levanto essa plaquinha aqui, ó, e falo sobre tempo, você acha que o celular está tomando o lugar de diálogos em casa? Está olho no olho acontecendo? Fica aqui com a frase, ó, celular, tempo nas redes, mas pouco tempo juntos. Você imagina a família que quer se reestruturar, ou que mesmo depois de ter o inevitável acontecendo, que é a separação, aquela criança, ela precisa continuar tendo na relação com os pais, ela precisa continuar tendo segurança de que o lugar dela existe. Que agora para o pai está com dores que só fica olhando para a tela e esquece da criança. Ou está na casa da mãe, a mãe liga a televisão e vai fazer outra coisa. Mas especialmente aqui o celular está tomando tempo. Do tempo. Mas tomando tempo de quem? E tomando lugar de quem? Yes. E aí eu vou te devolver com uma pergunta Vamos lá. teológica, que é o seu lugar principal. Pastor, o que significa apresentar Jesus como pedra angular? O que vem a ser uma pedra angular? Dessa resposta, eu quero já de antemão refletir sobre: será que nós estamos nos ocupando com afazeres porque a pedra angular, aquilo que é central, me está faltando principalmente? O que é a pedra angular que é referido Jesus? Nós trouxemos à mesa aqui até para ilustrar um pouquinho de que todo lar tem que ter um altar da família. E esse altar da família, nós aqui, dentro do contexto de uma rede de televisão que o evangelho é a base, essa pedra angular que a Darleide cita, Jesus, ele, na construção daquilo que se imaginava da época lá, o Templo de Jerusalém, outras construções, a pedra angular é uma pedra de esquina, que antes de colocar uma parede de um lado ou a parede do outro, é o que dá o prumo, ou seja, a direção, o alinhamento de toda a construção daquela casa. Então, quando você assentava a pedra angular no lugar certo, Darleide, todas as paredes, as fiadas de bloco, as coisas que iam se alinhando para a casa ficar em pé, se tivesse posta a pedra angular no lugar certo e do jeito certo, a casa ia estar construída bem. Fica a dica, você entendeu aí? Aham. Se o altar da família, o celular é o centro, meu pai do céu, se esse aparelhinho, os seus filhos vão dar prioridade, é o que você dá prioridade. Então, seja um lar que a separação até pode ser evitada, em nome de Jesus. Reveja se vocês colocaram a pedra angular no lugar certo, ou ela está fora de prumo, ela está fora ou até esquecida em algum lugar. Se Deus sai de casa, normalmente Jesus sai de casa antes do coração. Qualquer separação, alguma coisa aconteceu porque alguma outra coisa tomou o lugar de Jesus. E por que eu fiz essa pergunta inicial para a gente conduzir todos os outros comentários? Porque quando os pais da Marina se separaram, não foi por conta do excesso de uso de celular. Nem existia. Entende? Então, nós precisamos nos voltar o tempo inteiro a partir daquilo que nós comentarmos, porque tem lugar a ser comentado, o gasto do tempo com outros afazeres, com outras questões da vida, abandonando o próprio relacionamento, mas de pronto eu fiz questão, já que o tema é levantando um altar em casa, muitas vezes tem até um altar erguido, mas não tem a pedra angular, não tem Jesus, que me dê sabedoria para eu avaliar que eu estou gastando muito tempo com as coisas e deixando de investir tempo com as pessoas dentro de casa. A experiência, ou melhor, a sabedoria que o Espírito Santo me comunica, que vai me fazer perceber onde eu estou fazendo falta. Porque eu posso estar sendo muito presente nas redes sociais, na vida da internet, mas eu estou faltando dentro de casa. Portanto, a casa rui, a casa cai. E olha, vamos lá para uma segunda coisinha. Tem gente que valoriza o trabalho, mas numa proporção além. Você sabe que o celular pode roubar o tempo, a gente já tem isso nas telas, mas o trabalho, quando ele é o centro da vida, o coração, lembra? O coração fala daquilo que a mente está cheia.
Vamos pensar, a busca por estabilidade da família a todo custo, inclusive ao custo da própria família. Tem gente que não faz essa conta. Eu até citei num dos programas aí para trás, eu conheci alguém que pertenceu a um hall de gerentes de um dos grandes bancos nacionais aqui, e que o sonho dele era conquistar uma das grandes agências daquele bloco bancário. Conquistou. Só que o filho estava nas drogas e ele separado da mulher. Às custas da família, realizou o sonho de trabalho, mas perdeu aquilo que mais valor tinha na vida. Mas será que ele só entendeu isso depois que perdeu? Infelizmente, sim. Mas, ó, buscar o sustento da família é dignidade, é cumprir aquilo que o próprio Deus nos ensinou a trabalhar como subsistência. Vai ter com a formiga o preguiçoso, aquele que não trabalha não come, está tudo de acordo bíblico. com o processo da nossa dinâmica como seres humanos, né, que precisamos da subsistência, trabalhar, dar conta, está tudo certo. Mas há o caso de nós muitas vezes idolatrarmos a própria sobrevivência. Nós muitas vezes estamos correndo atrás do vento e perdendo de viver na rocha. Eu vou lembrar daquele homem que ele olhou para todo o armazém cheio das suas riquezas e ele planeja o dia de amanhã. E Jesus diz: tolo, hoje nem sabes que eu te pedirei conta da tua vida. Então não tinha dia seguinte para ele usufruir. Então será que nós estamos correndo para realmente vivermos? É para o pão de cada dia? É para vivermos com dignidade? Ou é para algo além que passa por fazer do trabalho um ídolo? Pensa bem. E eu tenho ainda, na vida pastoral, situações de gente que não queria voltar para casa. Preferia continuar no trabalho, porque chegando em casa era só dificuldade. Então, olha só, você não pode se esconder no trabalho, fazendo ele um refúgio e um esconderijo para você encarar coisas que realmente precisam ser vistas em casa, ou colocar a vida do trabalho como uma coisa de conquistar, né? Essa performance. Eu quero dar uma casa melhor, um carro melhor, tudo melhor, mas esquece de se dar como a melhor presença. Qualquer filho não vai ficar olhando a etiqueta da roupa que você compra para ele, mas ele vai sentir a falta do que você faz em casa. Nenhum presente vai substituir a presença. E aí tem um outro detalhe, falando sobre isso, essa plaquinha aqui. Quando eu deixo de fazer Jesus o centro e o dinheiro vira o centro da minha vida. É um pouco diferente do trabalho. Tudo bem que o trabalho é o meio que eu consigo dinheiro, mas tem famílias que, olha, eu preciso deixar os meus filhos bem, precisam estar amparados, precisam ter tudo para terem conforto, para vencerem na vida. E se torna Mamon o Deus da casa. E ele leva a alma, viu? Porque o dinheiro, enquanto ele está me usando, eu não estou dominando ele. Eu que domino o dinheiro, não o dinheiro que me domina. E tem gente que está sendo levado pelo dinheiro. Pastor, sabe o que apareceu naquela pesquisa feita com 5 milhões de pessoas? Olha aí. Filhos de pais separados, as famílias, enfim. Os dados mostram que quem passou por um processo traumático da separação ou conviveu em situações bem adversas, produziu nesses indivíduos uma dificuldade tanto de encontrar na educação ou uma educação formal, uma formação melhor, porque houve prejuízos nesse tempo de vivência da separação e eles ganharam menos, encontraram menos condições de alcançar postos mais altos. Se alguém está correndo atrás de ter patrimônio, de fazer riqueza, mas despreza a família, nem se dá conta de que lá adiante, aquilo que tanto está buscando encontrar, não vai conseguir. Porque não há sucesso quando a gente deixa pessoas para trás em busca das coisas. As coisas são falíveis, são destrutíveis. As relações, pelo menos na nossa perspectiva cristã, devem ser eternos. Casamento para sempre, filhos para sempre. Eternidade é o nosso caminho. Não é virar a página e a gente só vive uma vez. A gente vive uma vez para a eternidade. Leva isso em conta. Se pensar que o dinheiro vai blindar, é o dinheiro que blinda a estabilidade de um casal. Não é isso que traz para filhos e para esposa. Lógico que o dinheiro é necessário lá na casa. Claro. Vai precisar o pão de cada dia, estudo, trabalho, roupa, tudo isso aí. Mas vem cá, esse elo não mantém uma família sólida. Então, todas as famílias ricas, ninguém ia nunca se separar, porque o dinheiro nos une. Aliás, pelo que eu conheço até hoje, o dinheiro mais desune do que une. Porque as pessoas ficam brigando por ele,
porque era aquilo que elas mais valorizavam, esquecendo de amar quem estava na relação. Irmãos, quando os pais morrem, brigam por herança, porque os pais colocaram o centro onde? No lugar errado. Dia desses nós trouxemos aqui um rapaz, hoje ele é um pastor, e ele conta que a mãe fazia biscoitinhos de barro para eles comerem, porque não tinha, ou seja, iriam brincar de comer, mas não tinha comida. Mas o que chamou a nossa atenção é de que ele falava da mãe, mas com tanto apreço, com tanto amor, numa escassez absurda lá na África. Uma escassez absurda, mas vínculo, presença, amor, Não lhe faltou. faltou. Não faltou. Isso é riqueza, entende? Nós não estamos em nenhum momento, imagina, que loucura. Minha família é pobre, minha história, a sua, de muitos, enfim, é assim, uma família difícil. Mas não foram as coisas que nos faltaram, que nos marcaram. Mas, por exemplo, a separação dos meus pais. Por exemplo, momentos em que eu ouvia aquilo e dizia, meu Deus. Mas não foi quando nos faltou alguma coisa, nunca nos faltou comida, roupa, mas não tinha a abundância que muitas vezes nossos filhos têm hoje. Então é disso que a gente está falando, não é da falta em si ser alguma coisa boa, mas também é cuidar para nós não cairmos na busca pelo excesso, deixando para trás gente que a gente ama. Possivelmente o que mais faltou foi a última coisa aqui, tempo. Você sabe que é isso que mais crianças apontam. E outros que vão crescendo e vão vendo as estruturas que lhe faltaram, as pessoas não se importavam de passar tempo com elas. Então hoje, gente, ouvindo o que a gente acabou de falar, sabe esse altar da família que simbolizou essa mesa aqui hoje? Você está mantendo esse altar em pé aí? Que qualidade de tempo você está tendo na sua casa? Qual é o momento de usar para que as crianças entendam a palavra de Deus? E aí vem uma coisa que eu não posso deixar aqui na nossa conversa. Depois de todos esses símbolos, tem um símbolo que tinha que entrar aqui no meio. Ó. É lindo. Isso aqui fica no meio do altar da família. Pegou aí a turma? Ali, ó. Está aqui. Essa Bíblia simboliza aquilo que é o que vai unir cada uma das coisas. Se Deus estiver no lugar que é o centro, o dinheiro entra no seu lugar, o trabalho, o tempo e também os equipamentos de tecnologia. Está aqui, gente. Aqui nessa outra câmera deu para pegar aqui. Você pode pôr tudo isso aqui no lugar. Quando a Bíblia entra no lugar, aqui é o símbolo, Deus no centro. Cada outras coisas vão também entrar no lugar que elas devem ter na sua vida. Deus te abençoe. Sabe que tem tradições e tradições, né? Tem gente que não põe nada em cima da Bíblia. Isso. Outros que dizem assim, tudo deve ser suportado pela palavra de Deus. Construído em cima da A Bíblia. palavra é a base, é a estrutura, é a rocha. É a palavra de Deus quem vai manter essa família de pé. A cena aqui deu a foto final, olha que beleza. Ficou bonita? Ficou lindo. Pois bem, meus amores, olha, nós vimos aqui e vamos ainda falar sobre isso, estamos esperando a sua interação também, as demais que já chegaram por aqui, porque esse tema toca muito porque é do dia a dia. Alguém pode pensar, e agora, o que eu faço diante dessa crise? Divórcio, não divórcio? Ei, quando Jesus falou de divórcio, ele falou antes sobre a dureza do nosso coração. Então é o nosso coração que precisa ser quebrado, quebrantado, refeito, restaurado, para que a gente passe, sim, por crises, porque a vida impõe crises, principalmente porque nós ainda estamos em construção, mas em Cristo nós podemos ser refeitos, restaurados. A casa fica de pé porque ela foi feita sobre a rocha, sobre a palavra, sobre o mandamento, sobre o poder e a graça de Jesus. Está aqui, ó, mais uma ferramenta para te ajudar. Deus me ajuda. Está aqui assistindo a gente? Deus está ajudando a você. Essa ferramenta pode chegar até você como uma ajuda de Deus para manter a sua vida e a sua família erguida, em paz, com saúde, com alegria, com toda sorte de bênçãos da parte de Deus. Para você receber em casa a revista Lar Doce Lar, você manda uma mensagem agora no WhatsApp 9244 98244 4449. Código de área 12 98244 4449. Você salva nos seus contatos e chama ou chama direto no WhatsApp e manda sim a palavra Lar Doce Lar. E aí nós vamos saber que você está pedindo o curso, vamos enviar para sua casa pelo correio gratuitamente 98244 4449.
Quero dizer para você que o Entre Família não terminou ainda. Mais um pouquinho a gente volta, mas eu quero pedir para o pessoal aqui focar na base do que a gente vai chamar do intervalo. Mas olha o que fica na sua mente aqui, ó. Palavra de Deus, a base, aquilo que a Darleide acabou de falar, a gente construiu junto aqui. E aí a gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Você conhece a palavra que diz que onde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração? A que se aplica o seu coração? Nas coisas dessa vida, as lutas diárias? Onde está o seu coração? Como você aplica as tuas forças e as tuas energias todos os dias? Para onde se direciona o teu prazer, a tua alegria, a tua esperança, a tua confiança? Eu estou dizendo o que digo agora para pensar com você sobre como nós podemos ajudar o reino de Deus a prosperar. Eu não sei se você já parou para pensar, mas é dito, especialmente no Evangelho de Lucas, quando diz que havia mulheres que sustentavam o ministério de Jesus com posses. Mulheres que tinham riquezas, mulheres que tinham melhores condições e elas davam suporte a Jesus no seu ministério. Nós também estamos aqui dando suporte à pregação do Evangelho. Se o seu coração estiver direcionado à esperança, à graça, num desejo, numa alegria de que as pessoas conheçam o que você já conhece de Jesus Cristo, eu convido você a ser um anjo da esperança, a nos ajudar financeiramente para que o Evangelho, a palavra, o ensino, as instruções da palavra de Deus cheguem a milhares e milhares de pessoas, como tem chegado todos os dias, mas precisamos ir mais longe e precisamos permanecer no ar. Vem ser um anjo da esperança. Se Deus tocar no seu coração para você compreender essa verdade, você pode fazer um Pix agora. Nossa chave Pix é anjos@novotempo.com. anjos@novotempo.com. Você nos apoia financeiramente, como muitos apoiavam Jesus financeiramente. E Jesus fazia o trabalho de salvação um a um, se importando com todos os que precisavam. Nós não conhecemos a todas as pessoas. Cristo e seu Espírito conhecem, mas eu e você podemos suportar a pregação do Evangelho financeiramente. anjos@novotempo.com é a chave Pix. Faça uma doação agora. Vem ser anjo, vem ser Novo Tempo. E nós vamos agora continuar com as interações, pastor Isso, Nelson. e olha, teve gente aí que quis e fez questão de participar. E olha aí, nós vamos ler a primeira interação agora. É anônima. Oi, boa tarde, boa tarde. Oi. Meus pais se separaram, então foi tão natural para mim quando me separei, que eu não vi que a minha família ficou destruída em reproduzir o comportamento dos meus pais. Hoje luto para que os meus filhos não reproduzam o meu, né? Eu li um pouquinho rápido aqui, já deu para entender que é alguém que simplesmente só caiu a ficha de que ela acabou se separando de maneira até fácil, porque era uma referência que ela tinha. Os pais se separaram, para ela algo comum também se separar. E ela percebeu que isso machucou quem ela hoje sabe que não poderia estar vivendo de outro jeito, que são os seus filhos, né? E ela não quer isso para os filhos. Situações que se reproduzem. Mais uma, Darleide. Vamos lá. Obrigada a você que compartilha a sua história, agora anônima também. Sou filha de pais separados e tenho traumas e frustrações. Hoje estou passando por um processo de separação, mas nada definido. Oro para que Deus quebre essa maldição na minha vida, pois não aceito que meu filho passe pelo que eu passei. Nós hoje falamos aqui no programa sobre erguer o altar. Nós falamos sobre o poder da palavra, a direção que Deus nos dá em sua palavra. Nós já falamos de oração. Nós estamos convidando a todos a refletir sobre buscar a Deus para ter o coração transformado, para ter o Espírito Santo pacificando, apaziguando, restaurando. E é o nosso desejo que o Espírito de Deus alcance você, o seu marido e que haja paz. Nós cremos. Deus ainda é Jeová Jirê, Deus do impossível. Que Deus abençoe a você. Amém, amém. Quem mais? Vamos lá, tem mais uma, também anônima. Boa tarde. Me divorciei quando minha filha tinha apenas 10 anos.
sofri agressões físicas e psicológicas durante os 3 primeiros anos de casado. As agressões físicas pararam após a gravidez, mas as psicológicas, eu e a minha filha passamos até que em 2010 pediu o divórcio quando ele gritou me proibindo de ver a minha mãe. Decidi que não queria aquilo para minha filha. Sofremos muito, mas graças a Deus estamos melhorando e fazendo acompanhamento. Obrigado pelo programa, Deus abençoe muito. Olha, amiga, sabe o que eu quero dizer para você? Logicamente que Deus estaria disposto e sempre está a trabalhar nos 3 corações, do seu esposo, no seu, da filha, mas olha que Ele respeita nossas individualidades. Você entende a dureza do que é viver sob uma pressão dessa e o esposo sendo aquilo que é contrário, completamente contrário ao que Deus desejou da presença dele na sua casa, na sua vida, na vida da filha. Mas hoje você pode dar para sua filha esse recurso de que ela é uma filha amada de Deus e que ela pode fazer e vai fazer escolhas que honrem ao Senhor, buscando alguém também que tenha esse mesmo sentido de vida, que esteja ligado a Deus, porque um homem ligado a Deus, uma mulher ligada a Deus funcionam no canal certo e funcionam bem. Que Deus abençoe você nessa educação e também o seu ex-esposo, que ele de algum jeito se volte à misericórdia de Deus, que é para ele também. São desses casos que a gente fala em que não dá para dizer permaneça e ore enquanto apanha. Não dá. Nós vamos, quebrou o voto, quebrou o voto matrimonial, não adulterou, mas ele quebrou aquilo que é ser o provedor, o abençoador, o sacerdote do lar. Infelizmente, consequências tristes. Então, é pensar que nessas situações, nós como cristãos, que vamos convidar a orar, que vamos nos quebrar diante de Deus, pedindo misericórdia, mas são situações muito graves, que não dá para nós assistirmos pessoas apanhando, sofrendo, gritos, espancamentos. Você viu que ela disse que ele parou de bater quando ela ficou grávida. Imagina isso, e a menina ainda sentiu isso na vida intrauterina e depois também. Então, é um pobre miserável que precisa da graça e da misericórdia de Deus para ser renovado, para ser restaurado. Mas eu não posso dizer para uma mulher, nós não vamos dizer para uma mulher, um homem, quem quer que seja, permaneça num ambiente onde ele está se destruindo e sendo destruído aos poucos. Você sai desse ambiente e que a graça de Deus aporte a todos para que haja regeneração e restauração. Eu sinto muito, nós sentimos muito, nas palavras do pastor Nelson agora, nós sentimos muito e confiamos que Deus dá o Espírito Santo, que é consolador, para te consolar das tuas agruras, das tuas dores, dos teus traumas. E Ele é reparador para restaurar e fazer você, sua filha, nascer de novo. E que a graça alcance o seu ex-marido também, em nome de Jesus. Amém. Quem mais? Sei exatamente o que é isso. Tive que tomar essa atitude há 30 anos atrás. Não tive outra escolha. Meus filhos todos os dias viam cenas de violência dentro de casa. Precisei sair de casa para preservar os meus filhos e a mim também. Na época, a mais velha tinha 19 anos, o mais novo, 3 aninhos, e eu estava grávida. Tive total apoio dos filhos e da família do meu ex-marido, olha só. Meus filhos maiores e meus pais me ajudaram com os mais novos. Não foi fácil, mas hoje vejo que Deus cuidou de nós em todo o tempo. Louvado seja Deus, porque olha aí o suporte que uma família pode ser nessa hora. Os próprios sogros ou ex-sogros, né? E eles não foram ex-sogros, foram sogros presentes na vida dos netos e proporcionando todo esse ambiente para que ela pudesse ter uma vida pós esse trauma, pós essa dificuldade. Gente, ninguém em sã consciência se casa para ser infeliz, se casa para ser o mal na vida do outro. Que decisões a gente vai tomando ao longo do tempo que vão nos deixando tão longe desse ideal de amor que nos levou a casar? Isso me deixa assim assustado, porque não é só casar, é decidir continuar casando todo dia. E por mais que a vida tenha os ciclos de amadurecimento que nós tenhamos que passar,
que você, ao estar firmado na palavra, tendo os hábitos religiosos não como uma receita de ritos, mas abrindo o coração à presença de Deus, é só Ele que guia, porque as desventuras da vida, as incompreensões, o ajuste que os casais passam, todos os casamentos precisam de ajustes. Agora, gente, quando é algo tão atroz, assim, é um negócio assim, uma atrocidade de vida permanecer junto, é alguém que já rompeu os limites daquilo que deveria. Mas Deus está aí para curar e abençoar. Amém. Curar e abençoar, essa é a nossa esperança. Maria Helena diz: me divorciei quando minha filha ainda era criança. Foi muito difícil para mim. Eu fiquei muito revoltada. Minha filha já estava abandonada pelo pai e ficou abandonada por mim também. Eu mergulhei no trabalho. 4 anos depois do divórcio, conheci um rapaz mais novo que eu e achei que eu iria refazer a minha família. Não deu certo e ainda engravidei. Fiquei sozinha, com uma filha adolescente e um filho recém-nascido. Meu filho recebe diagnóstico de deficiência intelectual e autismo. E foi quando eu encontrei Jesus. Minha filha se casou com 17 anos, acabei conhecendo a Novo Tempo e em 2020 me batizei na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tenho vontade de chorar, Maria Helena, porque quando todos nos faltarem, Jesus estará ali para dar um novo sentido à vida. Gente, isso não pode, porque não é ser jargão de crente, que fala que Jesus muda. Jesus muda. Jesus transforma a água em vinho, como ele fez lá numa festa de casamento. Ele transforma histórias, ele tira gente do fundo do poço, ele muda indivíduos. E olha, vou dizer para você que mais do que restaurar casamento, antes Jesus está restaurando vidas, porque vidas restauradas são vidas capazes de se manterem firmes e também satisfeitas, felizes num casamento, apesar das imperfeições. Fica até o convite para você assistir a série do Consultório de Família Especial Casais, onde muitos casais estão ali contando as suas histórias. Gente imperfeita vivendo na perfeição do amor de Deus. Isso é possível? Vai ao ar toda terça às 8 da noite, viu, pastor? Darleide, nós estamos finalizando hoje o Entre Família agora, mas ganhamos uma Bíblia agora, nova aqui para o programa. Não é só minha, quem quer que seja que faça uma reflexão bíblica aqui no Entre Família, ganhamos a Bíblia nova aqui do programa, coisa linda. Mas nessa Bíblia as promessas, elas não são velhas, porque a Bíblia é um livro velho. Aliás, ela é mais atual do que nunca. Sabe, para aquele filho ou para aquela filha de casais que se separaram, estão agora assistindo o final do programa, sabe aquela pergunta que mesmo sem falar em voz alta, a gente fala dentro de si? Será que ainda tem lugar para mim na vida dos meus pais? Aonde que é o meu lugar? Você fica sem chão. Muitas vezes a separação não priva só daquele convívio do casal, mas a criança agora fica imaginando se ela tem de verdade aonde ir e quem vai ampará-la. E muitas vezes as consequências, essa quebra de referências, certezas, sabe, coisas que a gente precisa muito ter na vida, parece que isso vai sendo levado embora. Quais são as minhas referências de segurança, de respostas, de presença? Sabe, gente, tem um único verso, mas ele está aqui no meio do Salmo 27, verso 10. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Nossa, isso aqui não é promessa velha, não. Isso aqui é promessa atual. Eu não estou querendo dizer isso aqui para pai e mãe ficar com coração e mente culpada. Mas se porventura o seu pai e a sua mãe faltarem, o Senhor não vai deixar de acolher você. Sabe, mãe e pai, eu não quero que você entenda que você é culpado pelas dores e cicatrizes que os seus filhos vivenciam em todos os sentidos. A vida no mundo de pecado tem as suas dificuldades. Casamentos, olha, pessoas imperfeitas vivem a relação perfeita só por um milagre. Não é porque outros não se separaram que eles não têm problemas, mas hoje, se você está num processo de separação ou já se separou, saiba que o Senhor acolherá cada um de vocês, seja o esposo, a ex-esposa, ou o esposo, ou o ex-esposo. Não sei qual a sua classificação hoje, mas para Deus há acolhimento em você.
há acolhimento também para os seus filhos, entenderem que não é algo que permanece sem respostas. Deus continuará sendo aquele que age. Olha só, eu tenho uma frase que ficou no meu coração, que eu até anotei aqui no meu celular, para não esquecer. Filhos não precisam de pais perfeitos, precisam ter a certeza de que continuam sendo profundamente amados pelos seus pais. Gente, o que mais falta para a criança depois de uma separação é a certeza e segurança que elas continuam sendo amadas pelos pais. Então saiba, o amor de Deus ocupa realmente o centro da família, vai continuar tendo família após esse divórcio. Mas que você saiba que Jesus ampara e faz a diferença no seu coração. Deus te abençoe e seja acolhido por Deus em tudo. Amém. Obrigada, meus amores. Esperamos aqui ter deixado no seu coração palavra de esperança. Vem aí o Vida e Saúde. A Novo Tempo continua entregando a você palavras de vida. Um beijo e até amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre generosidade, sobre doar, sobre entregar para a vida. Beijo, meus amores. Até lá. Boa tarde. Deus abençoe e torça com moderação aí, hein? Tchau, tchau.